Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre cálculo, eu vou apresentar para vocês um teorema que vocês provavelmente usam muitas vezes no dia a dia, principalmente no ensino médio. A gente tem a tendência de usar ele bastante, mesmo sem talvez entender ele necessariamente. Mas ele é um teorema bem poderoso, um teorema bem simples, tá? Visualmente, vocês vão ver que eu fiz um desenho e que geometricamente ele é óbvio, só que ele é um pouquinho chato de demonstrar ele analiticamente, ok? E o vídeo de hoje eu vou demonstrar o teorema do valor intermediário. Então, o que que diz o teorema do valor intermediário, tá? Então, as hipóteses elas são simples, tá? A gente tem que considerar uma função f contínua, então esse César é contínuo, f é contínua em um intervalo fechado AB, e o teorema diz que para todo K que pertence a R, tal que ele esteja entre a imagem de A e a imagem de B, de acordo com essa função contínua, vai existir um C que pertence a esse intervalo, tal que a imagem desse C vai ser igual a K, ok? No caso, K é a imagem de C. Ok? Então, no desenho, vocês veem que é bem simples. Então, temos uma função que é contínua, tá? Então, eu vou fazer a definição é, fácil da continuidade, que é desenhar sem levantar a caneta. Então, vocês veem que a função é contínua. Temos o nosso f de A, o nosso f de B. Ok? Então, f de A é inferior a f de B, porque A é inferior a B. Então, até aí tudo bem. E temos o nosso K entre f de A e f de B. Ok? E vocês veem que, geometricamente, né, pelo desenho, obviamente, né, K vai ser a imagem de C. Tá? Então vai ser a imagem de C através dessa função f. Então vocês veem que pelo desenho é bem simples. Agora a gente vai demonstrar nesse vídeo analiticamente, ok? Para demonstrar isso, a gente vai fazer um algoritmo que se chama algoritmo de dicotomia, ok? Então o algoritmo de dicotomia, a tendência é vocês terem um intervalo, tá? Vocês têm um intervalo bem grande e vocês querem achar um valor, ok? Então vocês vão definir o ponto meio desse intervalo, então a gente fala m, e a gente vai fazer uma verificação. Ah, se o nosso ponto está entre a e m, a gente vai pegar só essa parte do intervalo. Se ele estiver do outro lado, a gente só vai pegar a parte do intervalo e vai continuar procurando, entendeu? Então, esse é o algoritmo de dicotomia, e a gente vai fazer esse algoritmo para provar esse teorema. Então vamos lá para a prova, né? Então eu vou considerar f de A estritamente inferior a f de B. Ok, então isso daqui é uma hipótese óbvia. E o negócio é, a gente vai construir duas sequências que elas vão ser adjacentes. Então eu vou chamar essas duas sequências de AN e BN, ok? Sequências adjacentes são o quê? Eu falei sobre elas um pouquinho no último vídeo, sem nomear. São sequências que se comportam da mesma forma. Isso quer dizer o quê? Que se a gente fizer AN menos BN, fazer N tender ao infinito, essa subtração vai tender a zero. Ok? Então, essa é a definição de sequências adjacentes. Então, o negócio é a gente vai construir essas duas sequências pelo nosso algoritmo de dicotomia, ok? Então vamos lá. Lembre-se, a gente tem que verificar intervalos e assim que a gente ter a verificação de intervalos, a gente vai fazer a nossa dicotomia, ou seja, a gente vai cortar o nosso intervalo em dois e vai só procurar em um dos lados desse intervalo, ok? Então eu vou considerar um ponto médio, então o nosso m, que pertence ao intervalo AB, ok? Tal que f de m seja superior ou igual a k. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o nosso M está entre A e B, ok? Mas a imagem de M vai estar só aqui. Então, vai estar entre K e F de B, ok? Então, como a imagem de M vai estar aqui, eu tenho que manipular o meu intervalo para que a gente consiga só procurar por aqui, ok? Então, eu vou falar que A1 vai ser igual a A e B1 vai ser igual a M, ok? Eu vou definir dois pontos diferentes. Então, isso daqui vai implicar que A1 igual a A e B1 igual a M, ok? Então, vamos ter dois pontos, né? A1 e M. Então, como a gente está aqui, nosso A vai se definir como A1 e o nosso novo ponto B vai ser o nosso M. Então, a gente vai procurar só aqui, ok? Então, esse é o primeiro caso. Obviamente, a negação desse caso, então, senão seria então que f de m é inferior estrito a k, ou seja, f de m vai estar por aqui, ok? Então a gente quer procurar nesse intervalo aqui. Então isso quer dizer que A1 vai ser igual ao nosso ponto médio, então m, e nosso B1 vai ser igual a B, ok?
Então temos dois casos, então se f de m for superior ou igual a k, temos A1 que é igual a A e B1 que é igual a M, e se não, A1 igual a M e B1 igual a B. Então se vocês desenharem todos esses pontos, vocês vão ver que automaticamente a gente vai ter a desigualdade seguinte, a gente vai ter que A vai ser inferior ou igual a 1, ok? Então A1 pode ser igual, A pode ser igual a 1 e A1 pode ser igual a M, então A tem que ser inferior ou igual a 1. A1 sendo inferior ou igual a B1, que é inferior ou igual a M. Ok? Então vamos ter essa desigualdade aqui. Perdão, não é M, é B. Espera aí que minha caneta sumiu. É B. Ok? Então vocês veem que A1 e B1 necessariamente eles têm que estar entre A e B. Ok? Então a gente vai dividir o intervalo. A gente sabe que o nosso ponto ele pertence a A e B, então não tem risco dele estar fora. Então inferior a A, não tem risco dele estar superior a B. Então nossos pontos, novos pontos A1 e B1, eles vão estar por aqui. Agora a gente tem que ver como que a gente limita. Então se a gente limita a partir daqui, se a gente limita a partir daqui, etc, etc. Esse é o algoritmo de dicotomia. Ok? E vamos ter, obviamente, que f de A1 é inferior ou igual a k, que é inferior ou igual a f de B1. Ok? Então a gente está limitando o nosso intervalo. Então aqui a gente está limitando, a gente vai diminuir, diminuir, diminuir até a gente tentar tender a k. Ok? A gente quer provar que isso daqui vai tender a um valor, ok? Que vai tender a um valor e que vamos ter essa igualdade aqui. Ok? Então, vocês entenderam bem que eu fiz aqui só para um caso, então eu fiz o primeiro passo do algoritmo de dicotomia, eu fiz a primeira verificação, né? Então eu verifico em que lado que a gente está, a gente limita o intervalo, e o algoritmo de dicotomia, ele vai quantas vezes a gente quiser. Então a gente quer limitar de mais e mais até tender ao nosso valor que procurado, que é o nosso C. Ok? Então eu vou efetuar de novo a mesma operação com A2 e B2, e a tendência é a gente fazer isso até N. Então a gente vai fazer A2, B2, A3, B3, até a NBN. Ok? Então eu vou fazer para o caso 2 de novo, e vocês vão entender que a gente vai fazer isso até N, né? Então a gente vai ter M, que pertence não agora a B, mas A1 e B1. Então a gente tem que M está no nosso novo intervalo limitado, ou seja, a gente diminui o nosso intervalo para achar a nossa posição. E vamos ter que f de M é superior ou igual a K, né? Então isso vai implicar que A2 igual a 1 e que B2 igual a M, né? E a negação seria então A2 igual a M e B2 que igual a B1. Ok? Então vocês veem que é a mesma coisa que para o primeiro passo, né? A1 igual a A, só que como a gente parte de A1, então A2 igual a 1, B2 igual a M, isso daqui não muda, né? E exatamente a negação do outro lado, ok? Então a gente vai fazer isso até N, né? Então repetimos N vezes, ok? E vocês entenderam, né? Oralmente eu falei que esses intervalos eles vão diminuir cada vez mais. Só que A2 e B2 vai estar dentro de A1, B1, né? Então, voltando para o nosso desenho, vamos ter aqui um A1, B1, depois vamos ter um A2, B2, etc. e etc. Ok? Então vocês veem que a cada repetição, os nossos intervalos vão estar inclusos no intervalo anterior. Ok? Então eu vou escrever isso. Vamos ter então que AB ele inclui A1, B1, né? Então A1, B1 está dentro de AB. A1, B1 está dentro do anterior, etc. Então, né, todos incluem a NBN. Ok? Agora, a gente tem essa repetição sucessiva, né, de inclusão, né? Então temos que a n ele ele está ele engloba todos esses subintervalos, né? E a NBN ele é englobado por todos esses subintervalos. Agora a gente quer saber qual que é o tamanho de a NBN, né? Porque a gente quer tender essas duas funções, a subtração delas a zero para mostrar que elas são adjacentes, ok? Então qual que é o tamanho desse intervalo? Bom, é fácil, né? Qual que é o tamanho de AB? O tamanho de AB é B menos A, né? Isso daqui é o tamanho de uma... vocês pegam uma régua, vocês pegam um valor superior menos o valor inferior, né? Então, o tamanho de B de AB é B menos A. O tamanho de B1 e A1 seria B1 menos A1 dividido por 2, né? Porque a gente pegou a metade desse intervalo, etc, etc, etc. Né? Então, vocês veem que
o tamanho do intervalo AN BN por construção, tá? Por construção, então isso daqui não é nenhuma prova, é por construção, vai ser B menos A dividido por 2 potência N, ok? Então a gente vai pegar o intervalo e vai dividir por 2, por 2, por 2, N vezes, ok? Então aqui é B menos A dividido por 2, aqui vai ser B menos A dividido por 2 potência 2, etc, etc, etc. Então, por construção, o tamanho do nosso intervalo ANBN é B menos A dividido por 2N, ok? E se a gente fizer N tendendo ao infinito, né? Então vamos ter algo que é sobre o infinito, então vai ficar que vai tender a zero, ok? Então isso implica o fato que eu mostrei que isso daqui tende a zero, então o tamanho dessa lista ANBN tende a zero, isso implica que AN e BN são adjacentes, então elas se comportam da mesma forma, adjacentes, e qual que é o poder de duas sequências adjacentes? É que elas possuem o mesmo limite. Elas têm o mesmo limite. Ok? Então a gente vai impor que esse limite, então o limite quando n tende a mais infinito de AN, que igual o limite de Bn quando n tende a mais infinito, eu vou impor que isso vale um valor real. A gente sabe que eles têm o mesmo limite, então eu vou falar que igual a C. Ok? Meu objetivo é mostrar que existe um C, então eu vou nomear C. Se eu queria demonstrar a existência de um D, eu ia nomear D. Ok? Então a gente pode dizer isso pelo fato que, como o limite de Bn menos An tende a zero, então o limite de An igual ao limite de Bn, e que pode ser igual a C. Ok? E agora a gente vai mostrar, então queremos mostrar que esse f de C igual a K. Ok? Então a gente mostrou que essas sequências elas tendem ao mesmo limite que é C. Então elas tendem a um valor C. E agora eu quero mostrar que C é definitivamente, é, no caso que K é definitivamente a imagem de C através F. Ok? Então vamos lá. Para isso vai ser fácil, né? Porque eu vou dizer que para todo n que pertence aos naturais tirando zero, vamos ter que f de an é inferior ou igual a k, que é inferior ou igual a f de bn. Isso daqui vocês viram que era por construção, né? Eu tinha nomeado isso daqui aqui. Então vocês veem que vai ser construção, então a gente vai restringir esse espaço de mais e mais e mais até tender a k. Ok? Então temos isso. Então agora a gente vai fazer a gente vai tender os limites de todos, né? Então vai ser o limite quando tende a mais infinito de f de an, que é inferior ou igual ao limite de k quando n tende a mais infinito, mas k não depende de n, então isso daqui não vai mudar, vai ficar k. E aqui o limite que n tende a mais infinito de f de bn. Ok? Então, vamos ter que o limite de f de an tende a c, bn tende a c, então quando a gente aplica a função, isso daqui vai ficar f de c inferior ou igual a k, que é inferior ou igual a f de c. Ok? Como temos k que é inferior ou igual a f de c e superior ou igual a f de c, vamos ter automaticamente que f de c é igual a k. Ok? E isso conclui a prova. Então, vocês viram que o mais complicado é ter a ideia do algoritmo de dicotomia, tá? Então a gente divide o nosso intervalo várias vezes, né? Com esse método que a gente chama de método pivô, né? Então a gente pega um pivô, a gente verifica em que espaço que a gente está e a gente seleciona esse subintervalo. Então a gente foi dividindo. Por construção, todos esses subintervalos são inclusos um no outro, né? E agora a gente vai estender tudo usando o poder das sequências adjacentes, ou seja, que a subtração delas tende a zero, ou seja, elas tendem ao mesmo limite, que é C, e depois eu faço o enquadramento, né? Faz tudo tender a n mais infinito. E a gente viu, então, que f de c igual a k. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero ter sido claro no vídeo. E a gente se vê para os próximos vídeos. Muito obrigado.